Cidade. Entrevista. Fevereiro chegou trazendo um alerta importante para a saúde. É o Fevereiro Roxo, campanha que chama a atenção para doenças crônicas que afetam a vida de muita gente, como o lúpus e a fibromialgia. Pois é, para falar a respeito desse tema e ajudar a gente a entender melhor os sinais, os cuidados e como é possível ter mais qualidade de vida, mesmo vivendo com essas doenças, a gente conversa agora com o reumatologista Osmel Mayol. Doutor, muito obrigado pela presença, bom dia para o senhor. Bom dia, um prazer aqui estar com vocês. Vamos começar falando sobre lúpus. Vamos explicar para quem está em casa, né? O que significa e qual é a condição, enfim, sintomas. Vamos lá. Bom, o lúpus é uma doença imunológica, onde o próprio sistema imunológico, em palavras mais simples, é como se ele jogasse contra. Ele começa a atacar as células do nosso corpo. É um contexto inflamatório. Então, existem 3 tipos de lúpus conhecidos hoje: o eritematoso sistêmico, que é o mais abundante, o discoide, ou restrito à pele, e o lúpus induzido por medicamentos. Existem alguns medicamentos que podem induzir essa condição. Hoje é uma doença que não tem cura, porém com um tratamento assertivo ele consegue controlar muitos dos sintomas. Já o lúpus induzido por drogas, induzido por medicamentos, uma vez que você retira os medicamentos, os sintomas desaparecem. A doença é um desafio para o reumatologista e para todo médico em sentido geral, porque ela tem uma ampla gama de sintomas, que vão desde febre, sintomas gerais, até sintomas constitucionais. E, como falei, ela está dividida em um contexto inflamatório. Então, essa inflamação pode chegar a vários órgãos do corpo: coração, cérebro, articulações, rins. Por isso que tem vários sintomas. É um desafio para o clínico, é um desafio para o médico reumatologista, justamente fechar esse diagnóstico pela ampla gama de sintomas que tem. Porém, é uma doença que, afortunadamente, não é entre as mais prevalentes dentro das doenças reumatológicas. E os sintomas, eles vão desde febre, sintomas gerais, artralgia, ou seja, dor no corpo, algumas inflamações nesses órgãos que falei, e tem uma presença de autoanticorpos positivos que ajudam a notear e a fechar o diagnóstico para nós reumatologistas. Algo visível, não? Tem sim. O lúpus, o mais característico do lúpus, sabe aquele eritema que fica em asa de borboleta? É o mais visível. E tem inflamações, serocites, pleurites. Porém, esse asa de borboleta é muito característico. Nem todo eritema facial, ele significa que a paciente tenha lúpus, mas é muito característico e muito indicativo. É uma mancha avermelhada, não? É uma mancha avermelhada, é um rash avermelhado ao redor do rosto, pode ser na testa, pode ser ao redor dos olhos. Você conhece como eritema em asa de borboleta. É um dos sintomas mais característicos. Porém, tem alguns sintomas constitucionais que aparecem antes das manchas na pele. Febre todos os dias, toma do estado geral, fadiga, úlceras orais, queda de cabelo. Então, o lúpus se conhece na medicina como uma grande simuladora, porque, infelizmente, tudo pode ser lúpus. Porém, acalme o coração, porque quando você procura o especialista certo, com os exames certos, você consegue fechar o diagnóstico. E um detalhe muito importante: existe um exame que ele é imprescindível no diagnóstico do lúpus, que é o FAM, o anticorpo, certo? Mas nem todo FAM positivo significa lúpus. Então, isso é muito importante que a população saiba. Nem todo FAM positivo significa que você tem a doença. Doutor, o senhor falou sobre as dificuldades para fechar o diagnóstico. Eu fiquei pensando aqui se as pessoas elas procuram diretamente o reumatologista ou se elas vão, por exemplo, ao clínico geral ou a outro especialista e esse profissional médico desconfia de uma doença imunológica e então direciona para o reumatologista. Qual é a experiência do senhor? As pessoas procuram diretamente o senhor ou geralmente elas vêm por indicação de um outro colega médico que suspeita de um diagnóstico como lúpus, por exemplo? Depende o nível de acesso que tem essa paciente. O reumatologista nem sempre é fácil de achar. Afortunadamente, nós aqui na prefeitura temos um ambulatório de reumatologia e um ambulatório de fibromialgia. Somos das primeiras cidades no Brasil que tem um ambulatório de fibromialgia. Daqui a pouquinho estaremos falando sobre isso. Porém, o paciente, o fluxo normal
ela não é chegar para o reumatologista, chegam para mim no consultório particular, mas no fluxo normal, ela procura o clínico identifica sinais e sintomas e ele encaminha com uma suspeita diagnóstica para o reumatologista. Porém, nem sempre é fácil fechar o diagnóstico porque o paciente não chega com todo o quadro florido. Ainda bem que não chega com todo o quadro florido, porque quando você chega com toda essa sintomatologia, isso significa que a doença está instaurada há muito tempo. Então, você tem que suspeitar, tem que ficar com esse bichinho atrás da orelha e suspeitar a doença para você conseguir fazer o diagnóstico o mais rápido possível e tratar o mais rápido possível. Qualquer pessoa pode ter, é hereditário, tem uma faixa etária que aparece mais. O que geralmente esse paciente tem, doutor? Bom, aí vocês são privilegiadas, mulheres. Vocês, quando se trata de doença reumatológica, vocês São mulheres as doenças autoimunes, né? vocês têm uma predisposição maior que nós homens. Inclusive, tem algumas doenças que chegam a ter 9 para 1. 9 mulheres para 1 homem. Mas o homem também pode ter lúpus. E, sim, é uma doença hereditária, porém, fatores ambientais, socioeconômicos, fatores emocionais, elas predispõem essa doença. Geralmente, elas mais vistas em mulheres, na segunda, terceira década da vida. E o papel fundamental, por que aparece nessa faixa etária? Justamente pelo papel do estrogênio, o hormônio feminino, que quando elevado, ele pode ser inflamatório. Então, o lúpus é basicamente mais frequente em mulheres, da terceira faixa, a terceira década da vida em diante, aproximadamente 30, 40 anos. E em relação aos homens, é muito mais prevalente, como falei, porém, homens também podem ter o lúpus, ou a doença. O senhor citou 3 tipos de lúpus e falou sobre um que seria induzido por medicamentos. Isso. Como é que isso funciona, doutor? Que medicamentos são esses? A gente sabe que existe um consumo excessivo de medicamentos, existe um costume popular que precisa ser desconstruído, das pessoas quererem se automedicar. Isso gera lúpus? Que medicamentos são esses? São medicamentos comuns, ou como o senhor falou do hormônio feminino aí, talvez alguma reposição hormonal pode gerar um quadro de lúpus, por exemplo? Afortunadamente não são medicamentos comuns. A natureza, Deus são bastante sábios, porque não dá para uma pessoa ter lúpus e ainda ser uma coisa muito frequente, afortunadamente. São alguns medicamentos de uso mais restrito, é uma lista que tem aproximadamente uns 15, 20 medicamentos que podem induzir esse lúpus. A boa notícia é que quando você identifica o lúpus medicamentoso, você retirando o medicamento, o lúpus e o sintoma cessam. E por que acontece isso? Falei anteriormente que o lúpus não é uma doença autoimune, não é o próprio sistema imunológico atuando contra, jogando contra. Então, justamente esse medicamento vai influenciar ou vai interferir no sistema imunológico, causando essa inflamação local. A lista de medicamentos é aproximadamente uns 15 medicamentos e não são de uso muito popular. Não são dos medicamentos que mais a população se automedica. Eu ressalvo também que a automedicação está muito errada. E a desconstrução disso precisa ser levada a uma discussão muito mais séria. Mas, afortunadamente, em relação ao lúpus, não são medicamentos de uso muito comum, são medicamentos mais restritos. Em relação ao que você falou de anticoncepcional, depende. Tudo na medicina depende. Depende do paciente. Quando você olha, você não vê um lúpus. Você vê uma paciente com lúpus. E cada paciente tem características diferentes. Cada paciente tem um nível de alimentação diferente, um nível emocional diferente, um nível socioeconômico diferente. Então, por isso o diagnóstico tem que ser e precisa ser individualizado. E o tratamento individualizado também. Vamos para a fibromialgia. Minha praia. A gente sabe, né, que muitas mulheres que estão nos acompanhando aqui ou está tentando fechar um diagnóstico, ou conhece alguém que tem, e é algo muito sério e que chega a incapacitar, sim, o paciente, né, doutor? Bom, a fibromialgia vem se falando há muito pouco tempo, porém é uma doença que existe há muito tempo. E já se conhece, já se sabe que estudos neurocientíficos entendem que a fibromialgia, ela se manifesta no corpo, de fato é a doença mais prevalente, a dor musculoesquelética mais prevalente que existe hoje, porém o início dela não é no corpo, o início dela é no cérebro. Por quê? Foi feito agora recentemente o maior estudo genético já praticado na face da Terra, 2,5 milhões de pessoas. E se detectou que no cérebro existiam 26 genes
que predispõem à doença. Porém, genética não é um cunho. Você pode ter a predisposição genética, porém, como você se manifesta, seus hábitos de vida, o seu ambiente interferem muito mais na doença que a própria genética. E se manifesta com dores musculoesqueléticas crônicas difusas, sensação de confusão mental, cansaço, fadiga, e chega a ser incapacitante justamente porque você fica em um limbo, você fica em um ciclo sem saída, justamente apenas focando na dor. Só que para quem estuda dor, e nos últimos anos eu tenho me dedicado a estudar dor muito bem, inclusive fiz neurociência para entender o que acontece no cérebro humano, porque nós não somos apenas um corpo, nós somos emoções, nós somos um corpo ferido, mas se você não resolve aquilo que está lhe incomodando na alma, se você não resolve a causa principal, essas dores, sim, podem chegar até deixar você incapacitado. Então, muito ligado ao emocional, a fibromialgia. Com certeza. 150%. Doutor, nós temos inclusive uma lei no Brasil, a Lei Gaga, que reconhece a fibromialgia como condição passível de enquadramento como deficiência. Essa lei começou a valer agora, no mês de janeiro. É o nome da cantora mesmo, Isso. americana, que cancelou um show aqui no Brasil, alegando, né, um quadro bem sério de fibromialgia na época. Agora, o enquadramento como pessoa com deficiência não é automático. É preciso que a pessoa passe por uma análise médica, tem que ter um laudo médico e uma avaliação biopsicossocial. O senhor, como profissional médico, qual seria a condição de alguém que se enquadra nesse perfil? Alguém que o senhor poderia atestar por laudo médico numa condição de uma pessoa deficiente? Bom, em relação à fibromialgia, o diagnóstico de fibromialgia hoje é um diagnóstico apenas clínico. Você não tem um exame que comprova fibromialgia, você não tem nenhum, por exemplo, você está com uma hernia de disco, você faz uma ressonância magnética e você consegue constatar. A fibromialgia não. A fibromialgia, o médico precisa ter esse feeling, precisa estudar a doença em si, porque é um diagnóstico puramente clínico. Os exames aparentemente são todos normais, de imagem e tudo. Em uma pessoa que tenha só fibromialgia, os exames poderiam estar todos normais. Vê que difícil, né? A pessoa Porém, diz que está sentindo dor, mas não aparece nada no exame. Porém, também existem pessoas que têm outras condições e a fibromialgia sobreañadida. Potencializa. Por quê? E já respondo sua pergunta sobre a lei. O nosso cérebro ele entende dor de diversas maneiras. Então, pensa em um alarme desregulado. Vocês têm um alarme aqui no estúdio. Qualquer coisa que passar, uma lagartixa, o sensor do alarme dispara. É isso que acontece justamente no cérebro da pessoa com fibromialgia. Movimento que precisa, o cérebro entende como, cuidado, o alarme dispara. Então, por isso que ela não consegue andar, por isso que não consegue fazer seus afazeres, por isso a fadiga, por isso o sinal de confusão mental. E está muito ligado também a sintomas inflamatórios. Então, é um desafio, sim, para quem estuda fibromialgia, porque como apareceu, aliás, como foi aprovada essa lei, agora, qualquer dor, as pessoas acham que é fibromialgia. E tem muitos colegas que, infelizmente, não estudam um assunto e eles, qualquer dor, eles colocam em cima o carimbo de fibromialgia. Quando você coloca, e justamente são mais mulheres que homens também, quando você coloca esse carimbo de fibromialgia, é muito difícil você desconstruir na mente dessa pessoa que ela não tem fibromialgia. E a lei chegou, sim, para uma inclusão, para anotar essas pessoas, para que essas pessoas sejam vistas. Porém, a gente precisa ter muito cuidado, porque está abrindo muito leque para pessoas que não têm a doença entrar dentro do enquadramento. E o motivo, o intuito justamente dessa lei é reconhecer a fibromialgia como uma pessoa com deficiência. E o que está acontecendo na vida real é que muitas pessoas que têm a doença não estão conseguindo se enquadrar justamente por um aumento enorme por acesso de casos. Mas a pergunta é, doutor, se eu tenho fibromialgia, logo sou pessoa com deficiência? Não, de então, jeito nenhum. Qual seria a condição para ser pessoa com deficiência? Você tem fibromialgia, certo? Mas, como falei inicialmente, você precisa avaliar caso a caso. Essa avaliação psicossocial, ou seja, você chega para mim, doutor, eu estou com X sintomas, a gente fecha o diagnóstico, eu dou o laudo para você de fibromialgia. Beleza. Mas você precisa passar por um psicólogo, fisioterapeuta,
esqueci agora o nome do... Assistente social, para realmente validar a sua situação. Você pode ter fibromialgia, mas você pode trabalhar. Você pode ter fibromialgia, mas pode ter uma vida normal. Você pode ter fibromialgia e não. Você tem uma condição que não deixa você trabalhar e você precisa de um auxílio. Você precisa ser encaixada com essa pessoa como deficiência. É como tudo. Hoje, se você vai ver a lista de pessoas ou de doenças que conseguem comprar, por exemplo, um carro com desconto, é muitas. Só que nem todas se aplicam. Então, cada avaliação é individual. Colocar essa pessoa como deficiência é um desafio para o médico, para as autoridades, para o INSS, porque como você consegue juntar tudo esse universo? É uma equipe multidisciplinar e depois de um tratamento ver se teve resultado, se não teve, né? E o próprio médico lá da ponta, da perícia do INSS, também precisa estar preparado para isso, para quando chegar lá, né? A gente está passando um sério desafio nesse sentido, porque tem muitos pacientes que realmente se enquadrariam dentro dessa lei, se enquadrariam dentro de pessoas com deficiência e estão voltando para o consultório com pedido negado, justamente porque as perícias estão sendo muito superficiais. A gente teve recentemente, inclusive, eu ministrei uma palestra lá na OAB para esclarecer algumas coisas, porque entenda que o médico clínico, ele não consegue colocar por uma resolução do CFM que o paciente está incapaz. Eu, como clínico, como reumatologista, apenas posso descrever no laudo o que essa doença ocasiona no paciente, mas se eu não coloco no laudo, ela é incapaz, porque isso não é função do médico clínico, isso é função do médico perito. E a gente está realmente em um impasse agora bem delicado. Já é uma agonia para ter o perito para analisar no geral, imagine uma especificação, assim, né? Doutor Osmel, e tratamento? Hoje, a pessoa não pode se estressar. Como é que a gente não se estressa, não se aperreia nos dias de hoje? Me diga. A vida é feita de altos e baixos. E o X da questão não está em não se estressar. O X da questão está em entender duas coisas principais. O que eu posso resolver e o que eu não consigo resolver. Boa. Então, sua ferramenta, seu poder está justamente em entender que os estímulos irão chegar. A sua ferramenta e seu poder está em como você vai reagir a esses estímulos. E é o que muitas vezes falha nas pessoas com fibromialgia. A vida, o sol sai para todos nós. Anoitece também. Então, nem todo é branco, nem tudo é preto. E a questão não está em não se estressar. A questão está em, beleza, aconteceu. Eu posso fazer o que daqui para frente? O que eu posso resolver? O que cabe a mim e o que não cabe a mim? Isso é muito importante. Tratamento hoje, a medicina tradicional enquadrou a fibromialgia hoje em apenas com alguns tratamentos de alguns comprimidos que eles não tratam a doença em si, eles apenas fazem como que seu cérebro sofra de desligar o alarme, que a gente falou. Só que esses medicamentos, eles não resolvem o X da questão. E esses medicamentos, ao longo do tempo, o cérebro é inteligente e ele vai se adaptando a esses remédios, cada vez você vai precisando de doses maiores. Me enrolar, né? Exatamente. Por isso que tem aquele alto e baixo do tratamento. Você chega o paciente para você começa a tratar, ele melhora muito, mas daqui a pouco ele cai. E ele volta a subir um pouquinho, mas cai. E volta a subir e cai. Por quê? Porque o cérebro é inteligente, o cérebro é super inteligente, está querendo me enrolar justamente. Então, o X da questão não está nem nos remédios. E detalhe, recentemente, eu tenho estudado muito sobre fibromialgia e obesidade. A fibromialgia e a obesidade, elas compartilham no cérebro 3 mecanismos bem importantes. Quantos pacientes com dores crônicas vocês veem obesos? E quantos pacientes obesos você vê com dores crônicas? Muito. Nossa. As cifras são absurdamente alarmantes. Então, elas compartilham 3 mecanismos que no cérebro, eles estão... não chamar de errados, mas estão funcionando no seu limite inferior. Por exemplo, na fibromialgia e na obesidade, o paciente perde a capacidade do lóbulo inteligente, o lóbulo pré-frontal, de agir. Ou seja, você não toma decisões mais inteligentes. O lóbulo pré-frontal perdendo a sua capacidade de agir, quem toma o controle? A amígdala, que é o nosso centro emocional.
Ah, o quê? Amígdala. Amígdala? Amígdala do cerebral. Ah, tá. Amígdala cerebral. É o sistema emocional. Então você atua por emoção, você não atua por razão. Tem um sistema, um segundo mecanismo que a gente chama de sistema de freio, que é o que permite você tomar decisões inteligentes e frear decisões ruins. Tá afetado também o paciente com fibromialgia e com obesidade. E um sistema de recompensa, um terceiro, que também está afetado em paciente com fibromialgia. Você precisa de dopamina a todo tempo. São pessoas que rolam muito feed, são pessoas que procuram eventos que produzam prazer imediato. Então, é um desafio, minha gente. É um desafio. Para nós que estudamos fibromialgia, para nós que respiramos fibromialgia, é um desafio, mas é muito gostoso desse universo, de quanto tem nos trazido de bom e o quanto a gente consegue ajudar as nossas pacientes. E a vida não é um morango, né, minha gente? E não dá para dar conta de tudo, né? As coisas precisam ser resolvidas e a gente é que vai optar em como vai resolver. Ou talvez aceite que não dá para resolver. Essa é uma dica preciosa, né? O que eu tenho para resolver, o que eu posso resolver, eu resolvo. O que eu não posso resolver, vamos àquele ditado popular. O que não tem remédio, remediado está. Existe uma síndrome que, infelizmente, afeta muito mais as mulheres, que popularmente se conhece como a síndrome da Mulher Maravilha. Querer aceitar em tudo, querer colocar mais peso nas suas costas, na sua mochila. Você tem que ser boa esposa, boa mãe, boa filha, tem que trabalhar, tem que vir de salto, e tudo isso carrega um peso, mas é um peso geracional. E o fato de você se posicionar e tomar muita vitamina N. Você sabe qual é a vitamina N, Renata? Não. Exatamente. O fato de você se posicionar e saber dizer não com elegância faz de você que você consiga controlar esse estresse do dia a dia. E é justamente isso que nós tentamos transmitir para nossas pacientes. Não apenas o tratamento medicamentoso, não apenas um tratamento que, por sinal, todos os remédios que são utilizados na fibromialgia, eles fazem você ganhar mais peso. Então veja o ciclo vicioso no qual você está submetido. E quem não aceita um não seu, não merece estar ao seu lado. Né? Porque a gente só não serve quando a gente aceita tudo e balança a cabeça. Não é verdade? E muitas mulheres têm medo de dar esse não e causar algum desconforto no outro. Essa pessoa não está te enxergando, né? Exatamente. Só aquilo que você pode entregar para ela. Entregar para ela, exatamente. Doutor Osmel Mayol, reumatologista, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Muito obrigado pela presença, doutor, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e espero próximos convites. Sim, conversa muito boa mesmo. 7h54.